Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma apresentação que eu fiz numa palestra na Microsoft, falando sobre boas práticas para adoção do Project Online. Então, foi uma palestra que eu realizei no mês de abril na Microsoft e como foi interessante a palestra, achei que valia a pena gravá-la aqui, aproveitando que a apresentação já estava pronta, né? Para a gente falar um pouquinho sobre boas práticas de adoção do Project Online, empresas que estão vindo aí talvez do Project Server 2007 ou do Project Server 2010 ou até mesmo da versão on-premises 2013 e que pretendem ir para o Project Online, ou aquelas empresas que estão fazendo a gestão dos seus projetos no Project, pura e simplesmente, ou no Excel até, e estão pensando em ir para o Project Online, né? Então acho que vale a pena a gente bater um papo sobre isso e vou procurar falar um pouquinho sobre isso aqui. Antes da gente começar, eu queria fazer uma apresentação aqui rápida. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Santos. Eu sou consultor PPM, né, Project Portfolio Management, na Sensei Project Solutions. A Sensei é uma empresa americana baseada em Phoenix. Ela foi a vencedora do prêmio Parceiro do Ano em 2014 pela Microsoft e foi finalista no ano de 2015. Então, ela atende todo o mercado americano com relação à implantação de Project Online, Project Server, então tudo que está relacionado a esse tipo de trabalho, né? Consultoria, treinamento, suporte em Project Online e Project Server, a Sensei atua lá nos Estados Unidos. Eu sou Microsoft Most Valuable Professional, MVP, em Project, na categoria Project, né, Business Solution. Eu fui indicado e vencedor ao prêmio, fui indicado ao prêmio e acabei recebendo o prêmio no ano de 2016 pelas contribuições que eu faço aqui junto à comunidade, aqui no canal, no meu blog e em outras mídias também. Para quem não sabe, eu criei um treinamento no Microsoft Virtual Academy, que é o treinamento administrando o Project Online. Para quem não conhece, o Microsoft Virtual Academy, o MVA, é um site mantido pela Microsoft que contém vários treinamentos gratuitos sobre diferentes plataformas. Então lá você pode aprender sobre programação, você pode aprender sobre SharePoint, sobre Office, e o primeiro treinamento de Project Online é totalmente gratuito, disponível na plataforma MVA. Eu fui aí um dos autores, então é um treinamento que está disponível para qualquer pessoa que queira aprender sobre o Project Online, qualquer administrador do Project Online. Se você já é um administrador ou se você pretende ser um administrador, o MVA tem lá o treinamento, são 9 módulos, um treinamento bem extenso sobre a administração do Project Online. No link aqui do vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar disponível o link para o treinamento lá no MVA para quem quiser acompanhar. Por fim, nesse ano de 2017, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo, no mês de março, o meu primeiro livro sobre o Microsoft Project foi lançado. É um livro chamado Criando Fórmulas e Indicadores no Microsoft Project. Esse livro ele foi destinado, né, o objetivo dele é atender os gerentes de projeto que já utilizam o Microsoft Project e que precisam ter um material de estudo complementar, que precisam aprender um pouco mais a como trabalhar com o project na construção de fórmulas, como construir indicadores para conseguir obter informações sobre o seu portfólio de projetos, sobre suas tarefas, sobre o seu cronograma, entender como é que estão os desvios, entender como que está a saúde do projeto, saber um pouco mais sobre governança. Então é um livro muito interessante, ele foi publicado pela editora Alta Books. Na descrição do vídeo eu também vou deixar disponível o link para quem quiser aí conhecer um pouco mais sobre o vídeo, vai estar lá um link descritivo. Bom, então, para a gente poder ir aqui para a nossa apresentação, a ideia aqui é falar um pouco mais sobre esse movimento que vem acontecendo aí com bastante força, com bastante intensidade no mercado brasileiro, que é a movimentação, né, é a gente sair dos servidores on-premises, da infraestrutura
na nossa plataforma, sobre nossa responsabilidade e passando isso para a responsabilidade da Microsoft através do Project Online. Então, como é que esse movimento está acontecendo? A gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens disso, sobre esse processo, se eu estou migrando e sobre esse processo, se eu estou começando aqui uma coisa nova. Tá? Então, essa é a ideia aí, a gente falar sobre essas boas práticas. Uma coisa interessante é a gente pensar na inovação contínua que vem acontecendo no Project e sobre como isso, quais são as ondas, né? Qual era o tempo médio que isso acontecia, qual é o tempo médio que isso está acontecendo. Se a gente for pegar aí o roadmap do que aconteceu no Microsoft Project Server desde o seu lançamento até hoje, né? A gente tem um entendimento bacana. Então, inicialmente, a gente tinha ciclos de mais ou menos 3 anos para lançamento da plataforma com uma nova versão. Então, as versões, em média, ficavam disponíveis a cada 3 anos. No início, a gente teve o Project Server 2003, que tinha consistência inicial com Microsoft Office e tal. Depois, a gente passou para o Project Server 2007, que aí tinha uma integração completa com o SharePoint. Então, passou de fato a usar a plataforma SharePoint para poder fazer a gestão dos projetos. Depois, a gente teve o Project Server 2010. E no Project Server 2010 foi a consolidação de fato da solução PPM de uma maneira geral, que é a solução de Project e Portfolio Management, onde foi incorporado aí toda a questão de análise estratégica, gestão de portfólio, né, foi incorporada à plataforma. E a última versão on-premises que a gente teve antes do lançamento do Project Online foi a versão 2013. Então, se a gente for parar para pensar aqui, a gente tinha ciclos de mais ou menos 3 anos entre o lançamento de cada nova versão, entre o release de cada nova versão da plataforma Project Server. A partir do ano de 2013, a gente teve aí uma disrupção onde o Project Online passou a ser um produto comercializado as a service, né, um software as a service. Então eu podia acessar o Project Online na nuvem, contratar o serviço lá com o meu cartão de crédito. Se eu tivesse uma empresa pequena, uma empresa grande, não importava, eu conseguia em questão de minutos utilizar a plataforma. E isso facilitava muito porque eu não tinha mais que ter uma infraestrutura grande, não tinha um valor enorme gasto com licenciamento. E assim o Project Online deixou de ser uma ferramenta que, via de regra, era destinada às grandes empresas e passou a ser utilizado por pequenas empresas, por médias empresas que tinham um custo muito menor de licenciamento, que poderiam gerenciar os seus projetos na nuvem, gastando pouco e com com todas as funcionalidades que o Project Server disponibilizava. O que mudou muito desde o release do Project Online é a maneira como os releases são lançados, né? Então você tem aqui uma série de novos itens que foram incorporados e adicionados ao Project Online desde o seu lançamento. E esse ciclo é um ciclo contínuo e não toma mais 3 anos para poder ser lançado. Você tem, às vezes, determinadas funcionalidades que ficam disponíveis em questão de meses, né? Então, a gente teve aí uma nova experiência visual que foi lançada, a gente teve o Project Lite, que foi uma licença destinada a membros de equipe, que foi rapidamente introduzido ao Project Online. A gente tem a questão do trabalho com Odeira, né, para obter dados. A gente teve o increase, né, o aumento de até 9.999 instâncias. Então, por exemplo, no início do Project Online, quando ele foi lançado como um produto e disponibilizado no mercado, eu só conseguia ter até 7 instâncias. Hoje, eu consigo ter até 9.999 instâncias, né? A Microsoft também disponibilizou o Project Portfolio Dashboard, que foi um aplicativo que a Microsoft adquiriu da Sensei e disponibilizou esse aplicativo gratuitamente para todo mundo que tem um Project Online, que é um aplicativo que permite a criação de dashboards e relatórios sob demanda. Ali você vai lá e ele já tem uma pré-configuração de dashboards e tal que pode ser utilizado, né? Recentemente a gente teve aí os compromissos de recursos que substituíram o
planejamento de recursos, né? Então, aqui é um acordo entre o gerente de projeto e o gerente de recurso quando eu preciso estabelecer uma demanda por um recurso. Então, todas essas inovações, todas essas novas funcionalidades, elas foram disponibilizadas em um curto período de tempo. E hoje, por exemplo, se eu acessar o site da Microsoft, o site de roadmap, eu consigo saber o que está em backlog, o que está sendo desenvolvido, o que vai ser incorporado para o produto. Então, esse release ele acaba sendo muito mais rápido, acaba atingindo a gente de uma maneira muito maior, né? Muito mais, o impacto é muito maior. E também você tem lá o Voice Map da Microsoft, onde a Microsoft ela recebe as sugestões de melhoria e aquelas sugestões que ganham mais notoriedade, que ganham mais votos dos usuários, elas passam a ter uma prioridade maior. A Microsoft começa a olhar para isso com mais carinho. Né? Então, é muito bacana quando a gente pensa que muitas vezes a gente está acompanhando a solução e ela é viva, né? Ela vai mudando de tempos em tempos, ela vai trazendo novas funcionalidades, ela vai incorporando novas funcionalidades, sem que eu tenha que esperar 3 anos por um futuro release. Tá? Então a gente tinha normalmente livros e blogs e tal, falando o que é novo no Project Server 2007, o que é novo no Project Server 2010, o que é novo no Project Server 2013. Isso era objeto até de livro, né? E eu tenho até alguns livros aqui que falam sobre isso. E quando você vai ver hoje, tá muito diferente, né? Porque você não consegue nem escrever um livro sobre o Project Online que vai ter um ciclo de vida de 6 meses. Porque é bem possível que antes desse espaço de tempo você tenha já novas funcionalidades que o seu livro não cobriu. Então é muito interessante a gente pensar nesse sentido, tá? Então aí eu queria trazer esse slide aqui só para a gente ter uma ideia de assim, quais são as vantagens da gente migrar para a nuvem e o que isso representa, tá? Isso dito, a gente vai aqui para o próximo slide falar um pouco sobre as opções de migração. Então, existe a opção de migração manual e a opção de migração de aplicações de terceiros, tá? Bom, infelizmente, até hoje, a Microsoft ela não oferece nenhum produto que tenha sido desenvolvido por ela, a Microsoft, que permita a migração. Então, se eu estou vindo do Project Server 2007, ou 2010, ou 2013, e tiver que migrar para o Project Online e eu queira levar as informações de um lado para outro, existem duas possíveis saídas, né? Eu tenho a migração manual e usando uma aplicação que eu posso comprar o licenciamento e vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, se a gente estivesse falando da aplicação de migração manual, basicamente eu teria que estabelecer aí um processo para pegar todas as informações que eu tenho no meu ambiente atual, seja ele 2007, seja ele 2010, seja ele 2013, e trazer essas informações para o Project Online. E aí a gente está falando, né, de uma série de coisas, mas entre elas, né, as principais, a gente tem os metadados, são os campos e tabelas de pesquisa, calendários, questões de segurança, se eu tiver modificado a segurança, né, permissões, grupos, categorias, workflows, e aí isso vai envolver páginas de detalhes de projeto, fases, estágios e os workflows em si. Configurações de horas e tarefas, quadro de horários, modo de lançamento, de input. Aparência, que são as views, né, os modos de exibição que eu vou criando ao longo do tempo, e todo o conteúdo, que aí é o grosso da coisa, né? São os projetos, os recursos, os sites de projeto com seus respectivos conteúdos, né? Riscos, problemas, documentos, listas e os meus relatórios. Se eu pensar na opção manual, eu tenho que, de uma certa maneira, trazer isso tudo para o meu desktop ou para um diretório de rede a partir do meu servidor de origem e depois migrar isso para o meu servidor de destino, que seria o Project Online. Então, todo esse trabalho aí requer uma intervenção manual do usuário. Tá? É um trabalho considerável. A segunda opção é utilizar aplicativos de terceiros. Tá? Então, você tem algumas ferramentas, alguns aplicativos que foram desenvolvidos por empresas e esses aplicativos permitem que a gente consiga fazer todo esse trabalho de uma maneira mais rápida e mais automatizada. Basicamente, os aplicativos eles vão migrar as mesmas informações, alguns mais, outros menos. É claro que no final eu ainda tenho alguns
alguns artefatos ou alguns itens que eu tenho que migrar de maneira manual, mas a condensação do trabalho é 10 vezes mais rápida, porque tudo isso é feito de maneira automatizada por um aplicativo. É, um aplicativo bem conhecido, eu não tenho nem por que não falar o nome dele aqui. Um aplicativo bem conhecido é o aplicativo chamado Fluent Books, de uma empresa chamada Fluent Pro. Essa empresa está nos Estados Unidos e ela é uma das empresas mais reconhecidas no mercado. Ela tem um aplicativo muito bacana que permite que a gente faça a migração automatizada de metadados, de itens de configuração de segurança, workflows, horas e tarefas, aparência, conteúdo, assim, basicamente tudo que a gente teria no nosso servidor. É, esse aplicativo, esse Fluent Pro, permite que a gente leve de um lado para outro. Tá? A única ponto aí é que ele não faz a migração, assim, considerando a maior parte das coisas do Project Server, são os relatórios, e aí os relatórios a gente vai ter que reconstruir no novo ambiente, no ambiente do Project Online. Mas de uma maneira geral, esse aplicativo Fluent Pro, Fluent Books, né, desculpa, ele faz todo esse trabalho para a gente. Tá, e quais são os cenários de migração? Tá? Eu não vou aqui entrar em detalhes técnicos para falar, olha, quando você for migrar, considere isso, considere aquilo. Não é aqui o objetivo da discussão. Na verdade, trazer quais são as opções. Né? Bom, qual é o cenário? Quais são os cenários de migração? Bom, o primeiro cenário é, se eu tiver no Project Server 2007, eu não consigo fazer a migração direta para o Project Online, mesmo se eu estiver usando uma aplicação de terceiro, mesmo se eu estiver usando um aplicativo como o Fluent Books. Então, a migração do Project Server 2007 para o Project Online tem que ser feita de maneira manual, não tem jeito. Tá? Não existe uma comunicação direta. Se eu quiser automatizar isso de alguma maneira, então eu preciso fazer o seguinte: eu preciso migrar do Project Server para o Project 2010, e aí o Project Server 2010 possui a conectividade através do Fluent Books para fazer essa migração. Tá? Então, se eu quiser evitar de qualquer maneira a migração manual, eu tenho obrigatoriamente que, se eu tiver no 2007, migrar para o 2010, e aí você possui toda a parte de banco de dados, você consegue fazer essa migração, tem toda a documentação da Microsoft. Eu migro de 2007 para 2010, e aí do 2010 eu consigo subir essa informação, consigo subir meus metadados, meu conteúdo, minhas aparências, todas essas informações eu consigo subir para o Project Online usando aplicativos de terceiros. Tá? É, o Project Server 2013 também possui a migração automática, né, automatizada. Então, se eu tiver no Project Server 2013 ou no Project Server 2010, eu consigo fazer essa migração automatizada. E se eu não tiver budget, ou se eu não tiver orçamento para fazer a migração de maneira automatizada, se eu não tiver dinheiro para pagar o aplicativo, independentemente de estar no Project Server 2010 ou no Project Server 2013, eu consigo fazer a migração manual, consigo salvar tudo lá aqui na minha máquina, no diretório de rede local, e depois ir subindo essas informações para o Project Online, tá bom? Bom, passando aqui para o próximo slide, o que eu acho, a minha opinião pessoal como consultor e como uma pessoa que trabalha com Project Online aí, maior parte do meu tempo, é que todo o processo de migração, seja ele de 2007, seja ele de 2010, seja ele de 2013, ele representa uma excelente oportunidade para que a gente possa pensar na adoção da ferramenta. Então, por exemplo, se eu estou usando o Project Server 2007, muito provavelmente tudo que eu construí lá atrás era orientado ao cenário, era orientado ao conhecimento que eu tinha naquela época, né? Ou até mesmo o projeto. Aí nós estamos falando já de 10 anos, né, de distância entre uma ferramenta e outra. Ah, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com o Project Server 2010, de maneira geral, eu tenho também uma visão do que foi configurado naquele ambiente, dado o conhecimento que eu tinha na época, dado os objetivos estratégicos que eu tinha na época, dado o que a minha empresa tinha como modelo de negócio naquela época. De lá para cá, muito pode ter mudado, muita coisa pode ter alterado, o meu processo pode ter sido melhorado, enfim.
Então eu vejo sempre uma migração como uma oportunidade de melhoria, para que a gente possa determinar o que deu certo, o que não deu certo, reescrever o que for necessário e aí trabalhar para que a nossa migração para o Project Online seja feita de uma maneira mais tranquila, mais efetiva, né? E que a gente possa de fato usar o Project Online como uma ferramenta fundamental para controle dos nossos projetos, de acordo com os objetivos estratégicos da companhia, em alinhamento, considerando o alinhamento que a gente tem com o nosso processo de negócio, o nosso processo de gerenciamento de projetos, ok? Então eu vou trazer aqui alguns pilares de adoção, né, do Project Online que eu julgo que são fundamentais para a gente poder sair do zero, se eu não tiver o Project Online, ou migrar uma informação, trazer alguma informação que eu tenha do meu Project Server anterior, né, para o Project Online. Os meus 5 pilares, os 5 pilares que eu elegi aqui são seleção e priorização, análise de capacidade, planejamento e colaboração, execução, monitoria e controle e governança. Aqui é importante a gente entender que eu não estou necessariamente trazendo o ciclo de vida da gestão de projetos, tá? E sim o que eu entendo que é importante a gente observar, quais são os pilares que merecem atenção quando a gente pensa na adoção do Project Online. Seja ela, como eu disse, a partir do zero, se eu não tiver o Project Online, ou quando eu penso em uma migração. Tá? Então, quando a gente fala aqui de seleção e priorização, tem alguns tópicos interessantes, que é captura de ideias e propostas, categorização e alinhamento estratégico, seleção e priorização de projetos e a utilização de workflows para automatização de processos. Nos próximos slides eu vou entrar em detalhes sobre cada um desses tópicos de maneira individual, né? Sobre cada um desses pilares, mas vamos manter aqui, vamos manter aqui em mente, né? Vamos ficar com isso em mente que quando eu falo de seleção e priorização, eu falo necessariamente sobre esses 4 itens principais: capturas de ideias e propostas, categorização e alinhamento estratégico, seleção e priorização de projetos e utilização de workflows para a automatização de processos. Então, esses são os tópicos que são importantes dentro dessa caixinha. Depois, quando a gente falar de análise de capacidade, é muito importante que eu tenha a definição de papéis, né, dentro da minha empresa. Então, quando eu falo papéis, o termo em inglês que é bem utilizado são as roles, né? Então, o que cada pessoa faz? O que eu tenho aqui dentro da minha empresa? Eu tenho desenvolvedor, eu tenho DBA, eu tenho gerente de projeto, eu tenho arquiteto de soluções, eu tenho o analista de negócios. Quais são os principais papéis que eu tenho dentro da minha empresa? Eu tenho que definir isso muito bem, porque aí eu vou ter condições de capturar a demanda de trabalho para essas roles, né, para esses papéis, e a partir daí eu vou ter condições de identificar os gargalos para a definição das estimativas, né? Então eu sei que capturar a informação de recurso é muito importante, porque se eu não tiver os recursos disponíveis, eu não tenho como entregar os meus projetos. Então eu tenho que ter uma ótima organização dos meus recursos para que eu tenha condições de fazer análise de capacidade. Depois, quando a gente pula para a próxima caixinha, falando sobre planejamento e colaboração, você tem planejamento detalhado do escopo do projeto, registro das informações aprovadas lá no seu baseline, e aí a colaboração entre todas as pessoas que vão utilizar a plataforma. E aí eu estou falando de colaboração através do site de projeto, com riscos, problemas, documentos e outras listas que eu posso eventualmente criar para ajudar o meu negócio. Eu tenho... Opa, o Teams parou de funcionar aqui. Eu tenho listas de, por exemplo, requisição de mudança, diário de bordo, cadastro de stakeholders. Então, tudo isso pode ser feito no meu site de projeto e eu posso, eventualmente, trabalhar com isso. É um pilar muito importante, né? A gente quer adotar uma plataforma como o Project Online para poder ter planejamento e colaboração entre as equipes.
Depois a gente vai para execução, monitoria e controle. Opa, pulei aqui, desculpa. Execução, monitoria e controle, onde a gente tem a captura das informações reais, né, em tempo de execução. E aí eu vou ter condições de ter todos os meus relatórios de performance e os meus KPIs para que eu possa entender o que está acontecendo e tomar as ações corretivas, né? Então, isso é uma coisa inerente aí ao gerenciamento de projeto. E um pilar que muita gente acaba não falando muito, ou que as pessoas acabam nem considerando, mas que eu acho que é muito importante, eu julgo muito importante, é a própria parte de governança, né? Então, quando eu falo de governança, eu estou falando da criação de relatórios e da observação e monitoria da qualidade e conformidade das informações, para que eu possa ter padronização do trabalho. Eu não posso, por exemplo, ter um gerente de projeto que atualiza o cronograma semanalmente, enquanto o outro atualiza mensalmente. Porque quando eu acessar o meu portfólio, quando o meu executivo acessar o portfólio de projetos, eu não tenho condições de informar para ele o que está acontecendo se as informações não são padronizadas. Isso é muito importante porque muitos projetos de implantação do Project Server e até mesmo de implantação do Project Online, infelizmente acabam naufragando porque eu não tenho uma governança. Eu não tenho ninguém olhando pela governança. Então, o Project Server está lá, ele está implantado, mas não tem ninguém olhando por ele, eu não tem um dono. E aí, cada um faz o que quer, cada um faz do jeito que quer, não tem uma padronização, eu não consigo entender o que está acontecendo no meu portfólio, né? E, em consequência disso, o meu executivo não vai confiar nas informações. E aí, vai voltar naquele ciclo que o gerente de projeto vai lá, gerencia o seu projeto no Excel, monta um PowerPoint e apresenta para o executivo no final da semana. Então, para evitar que isso aconteça e para garantir que toda empresa utilize o Project Online como uma ferramenta única, né, de gerenciamento de projetos dentro da companhia, eu tenho obrigatoriamente que falar sobre a governança, eu tenho obrigatoriamente que usar isso como um pilar, porque isso que vai garantir a melhoria contínua. Então, eu posso, por exemplo, através de relatórios de governança, entender o que está acontecendo, entender que meus gerentes de projeto não estão atualizando o projeto semanalmente, ou entender que eu ainda tenho gente que não coloca predecessoras, ou ainda tenho pessoas que atribuem recursos nas tarefas de resumo, por exemplo, e quando eu tenho essa informação, eu tenho condições de, por exemplo, criar treinamentos, eu tenho condições de criar workshops, onde eu posso informar para as pessoas o que elas não estão fazendo corretamente ou o que elas estão deixando de fazer e melhorando o meu trabalho e melhorando a maneira como as pessoas utilizam o Project Online. Tá? Então vamos falar especificamente aqui sobre cada um dos tópicos agora, sobre cada um desses pilares. É, falando aqui sobre, inicialmente, né, sobre seleção e priorização. Então, uma das coisas mais legais que o Project Online permite às empresas é o alinhamento estratégico, é a seleção e priorização dos projetos de acordo com o objetivo estratégico da organização. Se eu estou investindo um dinheiro bacana, né? Se a minha empresa está investindo um tempo das pessoas, está investindo dinheiro para ter uma ferramenta como o Project Online, eu preciso garantir que os projetos que nós estamos trabalhando, os projetos que nós estamos fazendo, estão passando por um processo de seleção e priorização. Eu tenho que garantir que esses projetos vão entregar valor para a empresa. Então, isso é muito importante. É uma ferramenta sensacional. Ela permite que a gente faça todo esse alinhamento estratégico para eu poder selecionar projetos, para eu poder ver quais são os projetos que estão entregando mais valor, quais são os projetos que têm maior prioridade. E muitas empresas acabam não fazendo isso. Então, dentro desse pilar de adoção do Project Online, eu tenho que considerar esse alinhamento estratégico, tá? Eu tenho que considerar a priorização e seleção de projetos para que eu possa garantir que a minha empresa está fazendo projetos que estão alinhados aos objetivos estratégicos da companhia. Um segundo tópico aqui muito importante são os workflows. Muitas empresas acabam pensando que, olha, Rafael, aqui na nossa empresa a gente não quer ter workflow porque eu não vou ter aprovações, não tem gates aqui, o projeto ele chega, a gente já tem que fazer. Enfim, eu entendo isso, mas eu não deixaria de utilizar o workflow. Por quê? Porque o workflow, além dele poder ser utilizado para capturar as informações
necessárias em fases de ideias e propostas de projeto, né, no momento que eu estou capturando o meu business case, além disso, o workflow ele é um conjunto de ações que são disparadas através de gatilhos, né? Então eu posso não só utilizar o workflow numa fase inicial do projeto para capturar ideias e business cases, mas eu posso utilizar o workflow como uma ferramenta de governança, inclusive. Então, você pode, por exemplo, ter workflow para controlar quando o projeto sai de uma fase de planejamento e vai para execução. Quem que aprova quando o projeto vai de planejamento para execução? Eu tenho que ter uma linha de base salva? Quem garante que a linha de base foi salva? E a mesma coisa acontece quando o projeto é encerrado, né? O meu projeto foi encerrado, ele chegou lá em 100% de conclusão. Quem que tem que ser informado? Eu preciso coletar lições aprendidas? Então, todas essas questões, elas podem ser tratadas dentro do workflow. Eu posso ter gatilhos no workflow que me garantam ao longo da execução do projeto, que a minha governança está sendo seguida. Então, isso é muito importante, ok? Passando para o segundo pilar, análise de capacidade. Bom, isso deveria ser primordial em qualquer empresa, né? Como que eu vou executar projetos se eu não tenho análise de capacidade? Se eu não sei se meus recursos vão estar disponíveis? Então, o Project Online, ele permite que a gente trabalhe com dois tópicos que são muito importantes e são muito bacanas. Eu tenho os meus compromissos de recursos, né? Que é a negociação entre os gerentes de projeto e os gerentes de recurso para garantir que as alocações estão sendo realizadas de maneira efetiva. O que é um compromisso de recurso e por que essa funcionalidade é tão importante? Vamos imaginar que eu estou iniciando um novo projeto. O projeto vai começar em 2017, no mês de julho, por exemplo. E eu preciso garantir que alguns papéis estejam disponíveis. Então, eu vou precisar de um DBA, vou precisar de um desenvolvedor, vou precisar de um gerente de projeto e vou precisar de um analista de negócio. Nós estamos em abril, aqui eu estou gravando esse vídeo em abril, mas o meu projeto vai começar em julho. Eu não sei quem é de fato a pessoa que vai trabalhar comigo, porque eu tenho vários analistas de negócio na minha companhia, eu tenho vários gerentes de projeto, então eu não posso simplesmente chegar lá e falar, eu quero trabalhar com o Rafael, eu quero trabalhar com o Michael, não sei. Então, o que vai acontecer é, através do compromisso de recurso, eu posso solicitar, por exemplo, um papel, eu posso solicitar um analista de negócio, eu posso solicitar um desenvolvedor, eu posso solicitar um gerente de projeto, e a pessoa que é responsável pela coordenação desses papéis vai ter condições de falar para mim, ok, você está pedindo um desenvolvedor nesse período, então eu tenho essa pessoa. Eu vou oferecer para você essa pessoa e nós aqui temos um acordo que essa pessoa está bloqueada, está reservada para você para trabalhar durante esse período. Quantas vezes a gente passa por isso no nosso dia a dia, né? Isso acho que é a coisa mais comum que tem, a gente ter problemas em não ter os recursos quando nós de fato precisamos deles. Então, quando a gente tem essa disponibilidade de funcionalidade, de compromisso de recursos no Project Online, não consigo entender por que a gente não usa. Isso deveria ser um pilar primordial na adoção de uma ferramenta como o Project Online. Depois a gente tem a análise de capacidade. Então, na medida que eu tenho atribuições aos recursos, na medida que eu tenho os meus compromissos sendo solicitados e sendo negociados e aprovados, eu vou conseguir gerar os meus mapas de capacidade. E aí eu vou saber, por exemplo, quem são as pessoas que estão superalocadas, quem são as pessoas que estão disponíveis, aonde eu tenho o maior número de gargalo, né, dentro dentro dos recursos que eu tenho, dentro da capacidade de recursos que eu tenho, e assim eu terei condições, né, na medida, no longo prazo, de saber se eu vou ter condições de entregar os projetos, se eu não vou ter condições de entregar, se eu tenho recurso para fazer, se eu não tenho recurso para fazer. Então, é muito importante que a gente pense em todos esses cenários quando a gente está falando de análise de capacidade. Em seguida, a gente tem o planejamento e colaboração. Então, na medida que a gente tem os projetos aprovados, eu já analisei os meus recursos já estão disponíveis, eu preciso começar a trabalhar dentro do meu cronograma para poder gerar as informações que são importantes para aquelas pessoas que vão participar do projeto. Eu tenho lá interessados, eu tenho recursos, eu tenho diferentes pessoas que estão interessadas no meu projeto. Aí eu posso usar o site de projeto, né, para
compartilhar essas informações referentes ao meu planejamento. E aí eu posso, por exemplo, aqui eu trouxe dois exemplos, como a linha do tempo, onde eu tenho uma visão geral do que vai acontecer no meu cronograma, das fases e como é que elas vão acontecer. Eu tenho aqui a minha lista de deliverables, né, que no nosso caso seriam as entregas planejadas para os projetos. E eu posso trabalhar com esses dois itens, né, com relação à colaboração. Como é que eu faço para que a minha equipe saiba o que está acontecendo? Como é que eu faço para que a minha equipe saiba qual é a próxima fase? Como eu faço para que a minha equipe saiba quais são as entregas do projeto, quando elas vão acontecer, quem é responsável, do que essas entregas estão dependendo? Então, isso é um fator aqui essencial que a gente tem que ter dentro do nosso da nossa ferramenta de gerenciamento de projetos, no caso o Project Online. Passando aqui para o próximo item, que é execução, monitoria e controle, aqui é de fato onde a gente vai começar a olhar os nossos projetos, a gente vai começar a capturar informações em tempo real, e aí a gente tem que pensar em quais serão os relatórios, quais serão as visões que vão oferecer para a gente as condições ideais para que a gente possa entender como que está a saúde do nosso projeto, como essas informações estão disponíveis e o que deve ser feito como ações corretivas, né, para que a gente possa melhorar ou corrigir aqueles projetos que não estão avançando de acordo com o planejado e para que a gente possa ter uma visão geral do portfólio, o que está acontecendo, quais são os projetos, como é que está o workload, né, a carga de trabalho, como é que estão os indicadores, enfim, para que a gente possa ter uma visão geral do nosso portfólio. Então, aqui na execução, monitoria e controle é onde a gente vai ter condições de olhar para o nosso portfólio, saber o que está acontecendo, quais são os projetos prioritários, quais são os projetos que estão com algum problema e aí tomar todas as ações corretivas necessárias para que a gente possa tentar entregar os nossos projetos aí da melhor maneira possível, tá? Por fim, a gente tem a parte de governança, que é aquela que eu acho que falei mais ali quando a gente estava falando sobre os blocos, né? Basicamente é onde a gente vai trabalhar toda a parte de análise do que está acontecendo, qualidade e confiabilidade das informações, e a gente vai ter condições de discutir o que está acontecendo, entender, na verdade, entender o que está acontecendo, entender como os cronogramas estão sendo atualizados, qual é o padrão que a gente vai estabelecer para a nossa companhia, definir e entender se esse padrão está sendo seguido ou não, e aí a gente tem condições de melhorar todas essas informações, né? A gente tem condições de oferecer treinamento, a gente tem condições de oferecer workshops, a gente tem condições de garantir que as pessoas saibam o que precisa ser feito, a gente pode criar base de conhecimento, a gente pode criar perguntas frequentes, a gente pode criar documentação que apoie e que ajude os nossos gerentes de projeto na execução das tarefas do seu dia a dia, para que eles saibam qual é a padronização que tem que ser seguida, para que eles saibam qual é a periodicidade que os cronogramas têm que ser atualizados, para que eles saibam o que precisa ser atualizado quando um cronograma tiver que ser atualizado, quais são as informações relevantes, né? Para que no final do dia, quando o meu executivo acessar o portfólio de projetos e acessar os meus relatórios, ele tenha confiança nas informações, ele saiba que aquelas informações que estão ali são de fato informações reais, que são informações fidedignas e que são informações confiáveis. E aí ele pode efetivamente tomar decisões baseado nas informações que ele tem. Então, se eu não tiver governança, se eu não tiver um PMO ativo, se eu não tiver um PMO que esteja sempre olhando para o que está acontecendo dentro do nosso ambiente, o que vai acontecer, o que eu vejo muito acontecer é a implantação acabar, infelizmente, naufragando, a adoção acabar naufragando, justamente pelo fato de que as pessoas não confiam nas informações, os executivos não confiam nas informações, e aí no final do dia eu tenho lá os meus gerentes de projeto toda sexta-feira gerando PowerPoint para apresentar na reunião de status ou para mandar para o executivo, e aí a pessoa acaba nem entrando no Project Online, acaba nem analisando o que está acontecendo, tá? Então esses são os 5 pilares aí que eu acho que são muito importantes na adoção do Project Online. Aqui tem um slide final que é Questions and Answers, né? Perguntas e respostas, mas no nosso caso não vai ter nenhuma pergunta e resposta.
Se vocês quiserem entrar em contato comigo para discutir um pouco mais desse assunto, eu adoraria receber o feedback de vocês. Aqui estão as minhas mídias sociais. O meu site é rafael-santos.net. Facebook, minha página é facebook.com/rafaelsantosnet. Twitter também, underline Rafael R. Santos. E no LinkedIn, meu meu usuário lá é Rafael R. Santos. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo para discutir um pouco mais essa questão de adoção do Project Online, boas práticas, o que eu devo considerar na migração, se você tiver a experiência que você queira trocar, enfim, eu gostaria muito de ter o feedback de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, porque é muito importante, isso que vai dar o combustível aqui para eu criar novos vídeos para o canal. Eu gostaria então de deixar aí o canal aberto. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo utilizando qualquer uma dessas mídias sociais. Agradeço muito vocês estarem aqui vendo o vídeo. É um vídeo que acabou ficando um pouco longo, mas eu espero que ele tenha contribuído aí para que você possa entender um pouco mais sobre essa questão da adoção do Project Online, se a sua empresa está pensando em utilizar essa plataforma ou se ela está pensando em migrar para essa plataforma. Eu espero que esse vídeo tenha oferecido aí algumas respostas, algumas visões interessantes, mas se tiver faltando alguma coisa, é o que eu falei, entre em contato comigo, a gente pode trocar uma ideia aí, vou ficar muito contente, ok? Então, agradeço mais uma vez. Fiquem espertos aí, se inscrevam no canal para que vocês possam ser informados assim que novos vídeos forem publicados, ok? Um grande abraço e até a próxima!